Pessoal, olá, tudo bem? Vamos lá, continuar a nossa programação aqui de Física, legal? A gente vai hoje falar em Física A, aula 11, apostila 2, legal? O tema da aula é conceitos e diferenças aí entre massa e peso, legal? E no finalzinho dessa aula também uma abordagem, uma passada pela força elástica, as molinhas em ação. Beleza? Vem comigo aqui no cantinho um pouquinho só, para a gente dar uma retomada em algumas coisinhas que você já viu lá nas aulas anteriores e que a gente precisa hoje lembrar para poder desenvolver a nossa conversa hoje aqui. Legal? Acompanha, só um rascunho aqui no canto direito, depois eu tiro. A gente viu em aulas anteriores, mais especificamente na aula 8, 7 e 8 na verdade, tá? O conceito de força, os tipos de força, tá certo? E o resultado, tá, de um sistema de forças atuando em um corpo, somando todas as forças, obtendo a resultante de todas as forças. Conceito familiar conhecido. Legal. Em aulas anteriores ainda, o conceito de aceleração vetorial. Legal? Uma grandeza que mede a taxa de variação da velocidade vetorial. Também já conversa conhecida. Vimos em aulas também anteriores das 3 leis de Newton, 2 delas. Então você já conhece a terceira lei, princípio da ação e reação, aula 9. Você já conhece o princípio da inércia, primeira lei, certo? Isso foi discutido na aula 10. Está faltando a segunda, ok? Então a gente está agora exatamente naquele ponto de transição entre as duas leis já vistas, não na ordem, digamos, usual, primeira, segunda e terceira, mas terceira e primeira. Estamos passando agora para segunda. Então, antes de chegar na segunda lei, você vê isso na aula 12, a gente está fazendo aqui algumas discussões intermediárias. Por exemplo, vamos hoje falar da diferença entre massa, conceito importante, grandeza escalar, e peso, uma das forças que você já estudou. Legal? Depois que tivermos discutido as diferenças entre massa e peso, repara que eu tenho aqui, digamos, 3 pecinhas de um quebra-cabeças, soltas as pecinhas, que serão unidas quando a gente, então, estudar a segunda lei, o princípio fundamental da dinâmica. Legal? Que vai simplesmente juntar tudo isso que está sendo visto separado. Claro, não é assim que você vai ver. Só estou mostrando como é que a gente está caminhando, para onde a gente vai. Tudo bem. Bom, vamos voltar do comecinho, então. Eu reproduzi na lousa um quadro, ou o quadro, praticamente igual ao que você tem na sua apostila. Se você olhar para lá, você vai ter esse quadro aqui, não sei, talvez não nessa mesma ordem, mas com esses todos conceitos importantes que a gente vai discutir agora. Vamos lá, vamos tentar estabelecer, então, de forma rápida, porém importante, as diferenças importantes entre massa e peso. Todas que a gente for lembrando, a gente vai registrar nesse quadro. Tá legal? Para que no final a gente tenha um conjunto, um apanhado geral, um panorama importante dessa diferença. Beleza. Primeira coisa importante. Massa. Natureza da grandeza, massa. Quando eu digo natureza, eu estou querendo saber o seguinte. Massa é uma grandeza que exige orientação espacial para ficar definida, ou basta sua intensidade? Ou, como você já sabe, massa é uma grandeza escalar, ou é uma grandeza vetorial? Bom, relembrando, sendo bastante diretos aqui, massa, grandeza física escalar. Pois a única informação importante para que você defina a massa de um corpo é a sua intensidade. Tranquilo? E peso? Lembrando lá das aulas 7, 8, peso é uma força. Legal. E sendo uma força, como toda força, peso é uma grandeza vetorial. Então, começar do beabá, bem básico. Massa, grandeza escalar, definida apenas por sua intensidade. Peso, grandeza vetorial. Além da intensidade, ela vai exigir uma orientação no espaço. Bom, como eu falei, começamos de forma bastante tranquila. Vamos conceituar agora massa e conceituar agora o peso. Beleza, vem comigo. Conceito. Lembrando do princípio da inércia. Ok? Vamos pegar os conceitos discutidos do princípio da inércia. Você tem 2 objetos, suponha isso, de massas, digamos, sem definir por enquanto massa, mas vamos dar exemplos então. Eu tenho uma bolinha de ping-pong em cima de uma mesa e tenho uma bola de boliche ao lado dessa. Pronto, assim fica melhor.
eu dou um peteleco com meu dedo na bola de ping-pong e essa bola é mandada para muito longe. Se eu tentasse dar um peteleco com a mesma intensidade na bola de boliche, evidentemente que ela praticamente não se moveria, não estou nem considerando dor, machucado, nada disso. Legal. Bom, por que a bola de ping-pong e a bola de boliche moveram-se distâncias diferentes, partiram com velocidades diferentes, se sobre elas eu apliquei forças de mesma intensidade? Porque a bola de boliche resistiu mais à saída do repouso do que a bola de ping-pong. E essa maior resistência é caracterizada por uma propriedade chamada inércia. Tá certo? Então, concluímos lá nas aulas anteriores, ok, que essa propriedade chamada inércia é medida pela quantidade de matéria que um corpo apresenta em seu volume, que a gente vai hoje, então, chamar de massa. Então, vem comigo. Massa eu posso definir como sendo uma forma de você medir a inércia ou a dificuldade que um corpo impõe a mudanças em seu estado de movimento ou de repouso. Tranquilo, gente? Então, massa medida da inércia. Vê se ficou claro isso para você. Legal? Eu vou complementar essa definição, pessoal, de uma maneira que para nós físicos não é, digamos, tão importante. Esse conceito é importante, mas eu acho que complementando dessa forma talvez fique mais claro. Medida da inércia ou então também da quantidade de matéria, seja ela no estado sólido, líquido ou gasoso, contida em um corpo. Tá certo? A gente não vai utilizar muito esse conceito, até porque eu entraria, de certa forma, em conflito um pouquinho com o Sistema Internacional de Unidades. Porque se você for consultar o SI, você verá que a unidade de medida da grandeza quantidade de matéria é o mol. E a gente sabe que no Sistema Internacional, a unidade de medida da grandeza massa é o quilograma. Legal? Então, vamos já colocar nessa terceira linha a unidade fundamental de massa no sistema internacional. Beleza. Voltando para a segunda linha. Dá uma olhada. Conceito de força. Aula 7. Força é uma grandeza vetorial que resulta de uma interação entre dois corpos. Peso é uma força. Portanto, o peso resulta de uma interação. De qual interação? Da atração. Lembrando que há 5 tipos de interação importantes. Puxar, empurrar, atrair, repelir e escorregar. Legal. O peso nasce da interação atrair, a atração. Considerando que eu tenho 3 tipos de atração, a magnética, a elétrica e a gravitacional, eu coloco então aqui que o peso resulta de uma atração gravitacional. Conceito simples para chegar direto ao que a gente precisa, pessoal. Então, massa, grandeza escalar, que mede a inércia ou a dificuldade imposta por um corpo em ser acelerado, beleza? Ou então a quantidade de matéria contida em um volume limitado que um corpo ocupa. Muito bem, peso, grandeza vetorial, tá certo? Resultado de uma interação, especificamente a atração, e mais especificamente gravitacional, força da gravidade. Legal, pessoal? Na mesma baladinha, unidade de medida de peso, como toda força no sistema internacional, o Newton. De boa? Ok. Outra importante diferença que a gente deve estabelecer aqui entre essas duas grandezas são os instrumentos com os quais cada uma dessas grandezas será medida. Legal. Massa do cotidiano, pessoal. Medida, expressa seu valor, sua intensidade em balanças. Já falamos um pouquinho mais em detalhes sobre balanças. Legal? E peso, como toda força, expressa, medida, num instrumento cuja medição da força é feita, o dinamômetro. Então, coloca lá, medido em dinamômetros, medidores de forças. Dinamômetro, vou colocar no plural, tá certo? Em equilíbrio, esse conceito já discutimos também.
Muito bem, pessoal. Até aqui, vê se está tudo entendido. Se não tiver, dá uma paradinha, tá certo? Volta um pouquinho o seu vídeo aí, dá uma olhada novamente, me ouve novamente e vamos avançando. Beleza? Antes de preencher essas duas últimas linhas, deixa eu colocar dois números aqui, ó. Duas legendas. Número 1 aqui, e aqui a balança está onde? Aqui, ó, número 2. Perfeito? Eu vou agora, antes de preencher esse quadro nas linhas de baixo, comentar um pouquinho mais a respeito desses dois detalhezinhos da minha tabela. Então, número 1. Ok. A ideia de força gravitacional. Rapidamente, passando um pouquinho aqui para o conceito já discutidos previamente. Olha, suponha que essa figura que eu acabei de fazer representasse um astro, ou seja, um corpo cuja massa é consideravelmente grande a ponto dele modificar o espaço ao seu redor, criando o chamado campo gravitacional. Legal? Suponha que no interior desse campo gravitacional, numa certa posição, eu colocasse um outro objeto cuja massa eu vou, para diferenciar da primeira, chamar de m minúsculo. Então você já viu, nas aulas correspondentes ao conceito e tipos de força, que estes dois corpos, desde que este esteja suficientemente próximo do primeiro, interagem de forma a atraírem-se. Então, nos dois corpos surgirão forças, lembra? Princípio da ação e reação. Legal? Mas vou marcar apenas de massa m pequeno. Na direção radial, apontada para o centro, essa é a chamada força-peso. De boa? Vou considerar aqui agora uma expressão que hoje, pessoal, sem nenhum compromisso de memorizar, de tentar praticá-la hoje, não, haverá um momento futuro em que ela vai ser muito discutida em detalhes. Tá? Vou apresentar uma clássica expressão para vocês, proposta por Newton, aquela com a qual a força gravitacional pode ser calculada. Como é que a gente pode calcular a intensidade da força-peso? Espera aí, mas eu pus F aqui, P ali, gente, é peso ou força gravitacional, eu posso representá-la indistintamente com a letra P ou a letra F, é a mesma coisa para mim. Legal, gente? Então eu posso até colocar um Pzinho aqui se eu preferir. Certo? Newton apresenta essa ideia que oportunamente será discutida em detalhes, tá? Mas hoje só para poder dar a liga no que eu vou dizer aqui, pessoal. A força que dois corpos trocam entre si vai depender da massa de um e da massa do outro, tá certo? E da distância que separa o centro de um do centro do outro, e essa distância, na minha figura, eu vou representar pela letra R minúsculo, como eu fiz aqui. Tá certo? Lembrando que esse R aparece ao quadrado. Legal. Então, observa bem. Supondo que a gente não se afaste, nem se aproxime do centro desse astro, para que eu possa manter esse R constante, beleza? Supondo que eu não mude de posição no espaço, esteja sempre ao redor do mesmo astro, para que esta massa possa ser constante. E lembrando ainda que falta uma grandeza nessa expressão, que vai fazer o meio de campo aqui, ó, a constante universal da gravitação, que é uma constante, segundo o seu próprio nome, admita que eu pudesse mudar, então, única e exclusivamente, o valor da massa m pequeno, que eu vou pintar de rosa. Legal? E então eu digo o seguinte, mantendo as três grandezas verdes constantes, tá? A intensidade da força-peso passa a depender, na situação descrita, apenas da massa mzinho. De boa. Então, se você colocar uma massa mzinho 1 nessa posição, ela fica sujeita à força de atração gravitacional P1. Legal? Mas se eu mudar essa massa para um M2, vai automaticamente mudar a intensidade do peso para um P2. E assim por diante. Se você der uma generalizada, um M qualquer genérico ficará sujeito a uma força de intensidade P, também qualquer, associada a esta massa. Mas veja, se eu colocasse esse M pequeno embaixo desse P, ou seja, dividisse os dois lados por M pequeno, eu tiraria o M pequeno daqui, ele apareceria embaixo do peso do lado direito. E do lado direito do igual, sobrariam apenas termos escritos em verde, ou seja, constantes. Isso mostra, pessoal, que P1 sobre M1, P2 sobre M2, ou, generalizando, P sobre M, tá certo? Dividindo P por M, qualquer que seja P e qualquer que seja M, eu obtenho sempre o mesmo resultado. Ou seja, isto vai dar uma constante. Tranquilo isso, pessoal? Ok. Isso vai, então, deixar claro que peso e massa
são grandezas diretamente proporcionais. Legal? Então, existe entre peso e massa uma grandeza chamada, digamos, constante de proporcionalidade, que a gente vai representar com a letra G. Só lembrando um pouquinho ainda, gente, peso, grandeza vetorial, deixa eu colocar as setinhas em cima das letras P, e grandeza vetorial aqui, dividindo por grandeza escalar positiva, vai me dar uma outra grandeza vetorial na mesma direção em sentido que a primeira. Legal, esse G pequeno, a gente passa a chamar agora então de vetor campo gravitacional. Campo gravitacional. Legal? E vem daí uma expressão muito importante, bastante conhecida, é verdade, já provavelmente utilizada em outras situações por vocês, dizendo então que o peso, sendo diretamente proporcional à massa, vem a expressão famosa, peso igual a m vezes g. Bom, gente, eu acho que isso aqui precisava ter sido comentado, tá certo? Ainda que seja uma relação bastante conhecida e fácil de ser trabalhada, é importante que a gente deixe claro, bonitinho, o que é importante hoje. Tranquilo isso, pessoal? Apenas para exemplificar. A intensidade do campo gravitacional na Terra, na superfície da Terra, ok? Criado pelo planeta Terra em sua superfície. A gente usualmente adota o número 10. Legal. Qual é a unidade em que eu vou expressar esta grandeza no contexto em que a gente está? Veja, se G é dado como sendo uma constante de proporcionalidade entre peso e massa, então é natural que a unidade de G seja a unidade de peso sobre a de massa. De peso no SI Newton, de massa quilograma. Então o campo gravitacional expresso em newtons por quilograma. Um exemplo. Legal? Eu poderia expressar a intensidade do campo gravitacional criado pela Lua em sua superfície. Lógico, só ilustrando, sem nenhum compromisso com memória, isso, claro, ok? 1,6 newton por quilograma. Lógico, tudo valor aproximado aqui, ok, turma? Beleza? Assim. Mais um último. Campo gravitacional marciano. Então, na superfície de Marte, valores aproximados. 4 newtons por quilograma. Então, concluímos com isso que o campo gravitacional depende do ponto em que eu estou no espaço e ao redor de quem, de qual é o astro em torno do qual eu estou. Tá claro? Bom, vamos lá. Eu vou, enquanto vou falando, preencher isso aqui, pessoal. Veja, massa e peso podem então ser relacionados um com o outro. Legal? A intensidade da força-peso dada pelo produto entre a massa e a intensidade do campo gravitacional, que em algumas questões também poderá ser chamado e será chamado de aceleração da gravidade, e neste caso você pode também expressá-la em metros por segundo ao quadrado, dimensionalmente são equivalentes. Bom, perdão. Gente, tranquilo até aqui? Só falta comentar aqui embaixo, olha, nessa quinta linha que eu estou escrevendo, do que é que depende cada uma dessas grandezas. Suave. Vem um pouquinho aqui, ó. Eu coloquei um número 2 aqui, e para a gente discutir um pouquinho bem rápido o conceito de balança. E para isso eu vou utilizar como exemplo a balança mais simples que você conhece. A mais rudimentar, inclusive, digamos assim. Tá? Aquela de 2 pratinhos de mesma massa. 2, acompanhando a legenda, tá? Número 2. Então imagina isso aqui, pessoal, dá uma olhadinha. Ó. Suponha que eu tivesse um pratinho, tá? E um segundo pratinho de massas iguais, ambos os pratos pendurados por cordinhas, por correntes, como você quiser, numa haste, ok? Homogênea, articulada em seu ponto médio. Uma balança. Beleza? Aqui eu vou imaginar que eu tenho uma base estável, para que eu possa então apoiar essa brincadeirinha, esse brinquedo aqui, numa superfície horizontal. E admita que a articulação, como eu já comentei, fosse fixa exatamente no ponto médio desta haste horizontal. Então eu vou considerar que essa distância da esquerda, L, e essa da direita são iguais. Tranquilo? Bem, imagine que eu estivesse tentando utilizar essa balança para medir a massa de um objeto desconhecido. Então eu coloco um objeto qualquer, não conhecido, em um dos pratos da minha balança. Eu vou chamar essa massa de M1 e eu pretendo determiná-la. Ok, gente. Ao colocar essa massa no prato da esquerda,
sem que eu coloque alguma coisa correspondente no da direita, evidentemente que esse equilíbrio é alterado. Legal. Bom, por que isso acontece? Em linhas gerais, pessoal, sobre este objeto age a força gravitacional vertical para baixo, peso. Vou chamar de P1 associado à massa M1. Também existe, mas não vou representar, a componente normal da força de contato aplicada pelo prato. Então eu digo assim, o prato empurra a massa para cima, que reage e empurra o prato para baixo. O prato empurrado para baixo puxa essas cordinhas, que por sua vez puxa aquela haste verticalmente para baixo. A haste puxada por uma força de tração, tá certo? Gira, pois essa força aplicará um torque ou um momento nessa barra, tendendo a barra a fazer no sentido anti-horário. Mas eu não gostaria que ela ficasse fora do equilíbrio. Eu gostaria que a barrinha ficasse na horizontal. Então, o que eu vou fazer agora? Para tentar trazer a barra de volta para a posição horizontal, eu vou começar a colocar no prato da direita massas previamente medidas, já conhecidas. Então, por exemplo, eu estou assim, coloco uma massa qualquer para começar a minha brincadeira e verifico que a barrinha volta um pouco para a horizontal, mas não toda para a horizontal. Então, coloco mais uma massinha aqui, tá? E vou por tentativa e erro, tentando trazer de volta isso para a horizontal. Se eu exagerar essa massa e colocar uma massa aqui muito grande, desequilibra para cá. Então eu vou lá e troco essa massa por uma menor. Bom, é assim que a gente opera com esse tipo de balança. Tá certo? Ok. Imagine que para esta quantidade de massa M2, conhecida previamente e colocada no prato da direita, eu tivesse conseguido restabelecer o equilíbrio da barrinha na horizontal. Bom, agora de forma semelhante ao que eu fiz ali, eu digo, esse conjunto é atraído para baixo por uma força peso P2. Também atua neste conjunto uma normal para cima, tá certo? Que vai equilibrar o peso numa situação de repouso. Muito bem, o conjunto é empurrado pelo prato para cima, que reage e empurra o prato para baixo, que puxa a corda, que puxa a barra com uma força de tração, que vai aplicar um torque ou um momento, tá certo? Tendendo a fazer a barra girar no sentido horário. Bom, na situação de equilíbrio, estas duas forças de tração terão intensidades iguais, pois estas distâncias são iguais. Como estas forças de tração têm a mesma intensidade que essas forças peso, eu posso então colocar aqui o peso do lado esquerdo e o peso do lado direito têm intensidades iguais, nenhuma novidade. Já utilizando o resultado anterior, P1 M1 vezes G, P2 M2 vezes G. O G dos dois lados é o mesmo, então dividindo os dois lados por G, simplificamos o G e concluímos o óbvio. M1 igual a M2, mais M1 era a massa a ser determinada e M2 é a massa conhecida. Então, por comparação direta em uma balança, eu encontrei a massa M1. Agora, verifica, gente, no desenvolvimento apresentado, o G foi simplificado. O campo gravitacional sumiu. Boa. Mas do que depende o G? Ora, o G, em locais diferentes, apresenta intensidades diferentes. Então, a gente pode concluir que o G depende do local em que ele é medido. Como, ao desenvolver essa expressão, eu eliminei o G, a gente conclui, então, naturalmente, que essa relação não depende do local em que ela é medida, a massa é medida. Então, eu vou colocar isso aqui, ó. A massa M1 e a massa M2 serão iguais entre si, e isso não depende do local em que o experimento foi feito. Então, concluo o seguinte, moçada. Se eu tivesse levado esse aparato, antes de levá-lo, eu tivesse feito essa experiência na Terra e tivesse concluído que para equilibrar esta massa desconhecida foram necessários 5 kg do lado direito, ou seja, M1 igual a 5 kg, se eu tivesse feito a mesma experiência na Lua, eu concluiria que para equilibrar a mesma massa, do mesmo modo, eu precisaria também de 5 kg, ou seja, M1 também seria 5 kg na Lua. Então, na verdade, a massa não depende do local, enquanto que o peso, sim, depende do local. Então, vamos preencher essa última linha aqui, gente, ó, e então terminamos com isso. Dá uma olhada aqui. Do que depende a massa? Depende apenas do corpo que está sendo estudado. Então, cada corpo tem a sua massa,
onde quer que ela seja medida, a massa de um mesmo corpo será sempre a mesma. Tá? A massa de um corpo depende apenas do corpo, não depende do local em que essa massa é medida. Já do que depende a grandeza peso, se peso é m vezes g? Ora, depende do corpo, pois depende da massa, e depende do local, pois depende do g. Então vamos lá, peso peso depende do corpo, cuja intensidade do peso pretendo determinar, pois ele depende da massa, que muda de corpo para corpo, e também depende do local em que a massa foi medida, pois isso vai depender do g. Gente, então, fechamos. Legal? Massa, grandeza escalar, que mede a dificuldade imposta por um corpo em ser acelerado, sua inércia. Expressa no Sistema Internacional de Unidades em quilogramas, tá certo? E medida em um tipo, tem mais de um tipo, mas em uma balança, como aquela ilustrada na minha legenda número 2. Legal? A massa depende apenas do corpo e não depende do local. Vamos complementar aqui, ó. Não depende do local em que ela é medida, não depende do local. Muito bem, tá certo? Enquanto que peso, por ser uma força dada por essa expressão, depende do corpo e do local. E aqui embaixo a relação importante. Bom, com isso fechamos a primeira parte da nossa conversa. Fazemos 2 exercícios rapidinhos, pessoal, tá? Só para colocar esses conceitos, não é isso, na prática, e passamos então para outra parte, discutindo um pouquinho as molas. Legal? Então vou pedir para você pegar agora a sua apostila, número 2, na aula 11, ok? Para a gente fazer juntos as questões 1 e 2 correspondentes a esse tópico. Legal? Então veja, apostila 2, aula 11. Eu vou ler o texto com vocês, gente, tá? De maneira bem rápida, e vamos resolver as questões juntos. Gente, caso precise, aquela pausa que é necessária de vez em quando, certo? Ó, dá uma olhadinha nisso. Eu vou apagar agora o que está aqui, você pode voltar o seu vídeo a hora que você bem pretender para ver novamente essa lousa, legal? Vou apagar para fazermos as questões 1 e 2 e vou deixar essa tabelinha na lousa. Boa, vamos em frente então. Bom, eu vou ler o enunciado da questão número 1, que também será utilizado para a questão número 2. É isso? Parece que sim. Então vamos lá, primeira questão, tem um texto, vamos ler. Normalmente, para medir a massa de um corpo e o peso nele aplicado, as medidas são feitas de maneira direta, ou seja, com o experimentador lendo o instrumento utilizado, no caso da massa, por exemplo, a balança. Outras grandezas, como por exemplo o campo gravitacional, são medidas indiretamente. E nesse processo, depois da leitura do instrumento ou dos instrumentos, ainda há a aplicação destes resultados em alguma relação matemática para descobrir a sua magnitude. Gente, acompanhe a leitura comigo, ok? Primeira questão. Uma pessoa curiosa resolveu executar diversas medidas em certo local no nível do mar. Ela pegou 2 aparelhos eletrônicos e mediu de maneira direta, por comparação, a massa de ambos e o peso aplicado em um deles. Existe uma tabelinha que seria interessante reproduzir na lousa. Então veja bem, quais são as grandezas que serão comparadas nesse quadro? A massa de 2 objetos, expressa em quilogramas, e a força gravitacional, cujo nome a gente aprendeu, peso, expressa em newtons. Beleza? Ok. Quais são os 2 objetos que participam da brincadeira aqui? Bem, um tablet, vamos lá, um tablet, anota lá, tablet, e o outro, um celular. Um celular. A tabela já traz os valores de massa para o tablet, 0,677 quilogramas, a unidade está em cima, legal. E a massa do celular igual a 0,177 quilogramas. Então, massa do tablet, massa do celular. Também conhecemos a intensidade da força peso aplicada no tablet, 6,77 newtons. Considerando que esses dois objetos tenham suas massas e seus pesos medidos na mesma região, mesmo local, então eles estão ambos sujeitos à mesma intensidade de campo gravitacional. Certo? A gente pode lembrar que a intensidade do campo gravitacional é dada pela razão entre a intensidade do peso de um corpo e a massa deste mesmo corpo. Apenas lembrando. Veja que para o tablet nós temos as duas
informações. Então, se a gente quiser utilizar essas duas informações, a gente pode encontrar a intensidade do campo gravitacional neste local. Legal? Então, vamos lá. Peso do tablet. Vou colocar aqui, ó, tablet, sobre a massa do tablet. Então, eu dividiria 6,77 por 0,677, número altamente favoráveis, não é isso? O resultado dessa conta daria 10. Bom, mas em qual unidade eu expresso a intensidade do campo gravitacional? É Newton por quilograma. E veja, pessoal, quando você coloca essa relação, certo? Mostrando que o G resulta da divisão entre ambas, a gente conclui que o G, na verdade, não depende nem desta e nem desta. Então, não me importa se eu estou pegando o tablet ou o celular, a razão P sobre M daria para o mesmo local sempre o mesmo resultado. Ah, legal. Então, se você encontra a intensidade do G, eu posso calcular essa informação, que eu ainda não tenho. Eu posso colocar, veja, o peso do celular será igual à massa do celular vezes o G, que não importa se eu falo do celular ou do tablet, é o mesmo. Legal? Então, substituindo os valores, massa do celular 0,177 vezes 10. Então, isso aqui vai dar 1,77 newtons. Então, com isso, eu consegui descobrir a intensidade do peso 1,77 newtons do celular. Gente, fiz as considerações antes de ler as afirmações. Vamos fazer isso agora? Então, continuando. Abaixo da tabela, exercício 1. Quais as características das grandezas que se pode obter a partir dos dados fornecidos? Bom, vamos ler as alternativas, uma a uma, legal? Procurando a correta. Primeira, a medida do campo gravitacional no local é de 10 newtons por quilo e não depende de qual corpo estamos estudando, apenas do local em que está sendo analisado. Perfeito, correto, de cara a alternativa certa. Então pode marcar a alternativa A na questão número 1, sem sombra de dúvida. Mas vamos ler as outras para indicar, apontar, descobrir os erros das erradas. É importante também. Vamos lá. B. A medida do campo gravitacional é de 10 newtons por quilo. Beleza? Até aqui. E depende da massa do corpo que está sendo analisado. Aí está o erro, né? Não depende da massa do corpo que está sendo analisado, somente do local do universo em que ele é medido. Beleza? C. A medida do peso aplicado no celular é desconhecida, era desconhecida, né? Pois não temos informações necessárias para obtê-la, direta ou indiretamente. Falso. Não só temos, como fizemos o cálculo do peso. Ok, turma. D de dado. A medida do peso aplicado no celular é de 1,77 newtons. Ok. Esse valor pode ser obtido, ou pôde ser obtido, utilizando-se o campo gravitacional, que é de 9 newtons por quilograma. Errou, certo? Na verdade, 10 newtons por quilograma. Não tem dúvida, a alternativa correta, A. Ok? A. Assinale a alternativa A. Bom, turma, de boa? 2. Com base nos seus conhecimentos de física, uma pessoa curiosa conseguiu determinar a intensidade do campo gravitacional em uma altura de 350 metros, que é igual a 9 newtons por quilograma. Então, espera um pouquinho. Na questão anterior, nós vimos que a experiência descrita foi realizada no nível do mar. Foi dito isso no enunciado. Então, no nível do mar, a altitude 0. E nesse caso, então, o G calculado no item anterior, 10 newtons por quilograma. Agora, nesse item, nessa questão número 2, ele disse que alguém, uma pessoa curiosa, conseguiu determinar que numa certa altitude de 350 metros acima do nível do mar, a intensidade do campo gravitacional é diferente. Mudei a posição, mudou a intensidade do G, 9 newtons por quilograma. Convém que a gente, estando trabalhando com valores diferentes de G e de alturas, diferencie uma da outra, pessoal. Beleza? H igual a 0, G igual a 10. H' igual a 350 metros, G' igual a 9 newtons por quilograma, para não haver confusão. Beleza, gente? A partir dos dados da tabela anterior e da nova medida do campo gravitacional, quais as características das grandezas que se pode obter quando os corpos estão agora a uma altura ou altitude de 350 metros? Vamos analisar as afirmações?
A afirmação A diz, veja, a medida da massa do celular deixa de ser 0,177 kg, pois ela depende do local em que o corpo se encontra. Não, errado. A massa do celular, não importa se no nível do mar ou em qualquer outra altitude, nas proximidades da Terra, em qualquer lugar, na verdade, a massa é a mesma. Ela não depende do corpo ou da posição, como ele fala, né, do local em que a massa é medida. Então, M não depende do local. M não depende do local. A não. A está errada. A afirmação B. O que diz a afirmação B? O peso aplicado no tablet continua sendo de 6,77 newtons, pois tal grandeza é uma propriedade do corpo. Errado. Errado. Tá? O peso não é uma propriedade somente do corpo, mas também do local em que ele é medido. Então, veja, o peso aplicado sobre o tablet na nova posição, vou chamar de pelinha, é a massa que o tablet tem onde quer que ela seja medida, tá certo? Massa do tablet vezes o G do novo ponto, o G'. A massa do tablet, pessoal, veja aqui, ó, é de 0,677, 0,677 quilos. E o novo G é de 9 newtons por quilograma. Essa continha, feita antecipadamente para ganharmos um tempinho, vai dar 6,093 newtons, tornando a afirmação B errada. Legal, turma? Afirmação C. O que diz a afirmação C? A intensidade do peso aplicado no celular é de 1,593 newtons. Vamos calcular. A nova intensidade pelinha do peso do celular será a massa sempre igual do celular vezes o novo G'. A massa do celular, lá na tabelinha anterior, vai ser de 0,177 quilogramas. E o novo G, 9, dado no enunciado. Este resultado, essa continha, vai ser exatamente o que afirma o item C, 1.593 newtons. Mas vamos voltar à alternativa C. A intensidade do peso aplicada no celular é de 1.593 newtons, até aí beleza, que é diferente de sua medida no nível do mar, ok, bate, pois o peso aplicado em um corpo depende, além do próprio corpo, do local em que ele se encontra. Perfeito, nada a criticar na afirmação, se essa é a correta, botei um Czinho ali. Legal, gente, a afirmação D agora. O que diz a afirmação D? A intensidade de 9 newtons por quilograma, obtida pela pessoa curiosa, está associada apenas ao celular, pois o campo gravitacional depende do corpo em que ele está sendo estudado. Errado, errado, o campo gravitacional não depende do corpo que ficou submetido ao campo gravitacional. Depende apenas do astro que gerou este campo e do ponto ao redor deste astro em que você está. Mesmo que neste ponto não exista corpo algum, naquele ponto existe um campo gravitacional. Legal, gente? Então, a alternativa certa aqui, confirmando mais uma vez, é realmente C. Bom, tudo bem? Aquela pausa de sempre, sempre bem-vindo uma pausa, toma uma aguinha, legal? Dá uma caminhada, estica um pouquinho o corpo aí, um cafezinho, legal? Para a gente poder seguir agora para a parte final dessa aula. Voltando então, ou continuando então, vamos lá. Gente, nosso próximo passo agora, preparando já aulas futuras também, discutimos um pouquinho a tal da força elástica, tá? De maneira breve, rápida e direta também. Ela vai voltar várias vezes no contexto de outras situações, então a gente vai poder repetir e reforçar esses conceitos, legal? Eu vou dar uma limpadinha aqui enquanto a gente vai conversando rapidamente. O próximo assunto agora, gente, vamos dar um nome para ele aqui, vamos chamar esse próximo tema de Lei de Hooke, ou então aquela lei que vai abordar, que vai falar sobre as deformações elásticas. Então, deixa eu colocar aqui um título, caso você esteja pretendendo, de repente, montar um caderno, se precisar disso. Então, Lei de Hooke. Boa, Lei de Hooke. Robert Hooke, inglês importante, contemporâneo de Newton. Legal? Contribuiu em várias áreas do conhecimento, essa eu acho que é uma das mais conhecidas. Ela vai falar sobre as deformações elásticas. Lembrando que uma deformação pode ser um dos efeitos de uma força. Quando uma força age sobre um corpo, a força pode alterar
a velocidade vetorial deste corpo em qualquer uma das suas 3 características, isso é chamado efeito dinâmico, ou pode também modificar a forma de um corpo, tá? Esticar, dobrar, quebrar esse corpo, isso a gente vai chamar de efeito estático. Então, uma força aplicada em um corpo pode, por exemplo, esta mola, deformar a mola, tá? E se eu soltar, essa mola vai voltar. Então, deformada pela ação da força. Se ao retirar a força, o objeto volta para a sua forma natural, eu chamo essa deformação de deformação elástica. Beleza. Vamos falar, pessoal, no contexto das molas. Então, eu vou pensar sempre numa mola, que é o elemento, o componente que mais aparece em questões em vestibular, quando o assunto é lei de Hooke. Tá legal? Então, eu vou desenhar aqui uma mesma mola em 2 situações diferentes e vamos analisá-las comparando uma com a outra. Então, por exemplo, imagine que eu tivesse uma parede e aqui uma mola, supondo que a mola estudada seja uma mola helicoidal, como essa que eu tenho em minhas mãos, 2 molas, veja pessoal, tá? E é mais conhecida por todo mundo também, né? E vou desenhar aqui, ó, uma segunda figura, colocando a mesma mola, também helicoidal, tá? Presa à parede. Tranquilo, gente? Repare que se eu coloco aqui uma mola presa à parede e solto, essa mola tende a cair. Mas vamos considerar que a massa desta mola seja muito pequenininha, para que eu possa desprezar efeitos gravitacionais sobre ela. Eu vou chamar essa mola de mola ideal. Se eu tenho uma mola, eu posso deformar esta mola ao longo de seu comprimento, longitudinalmente, de 2 jeitos. Puxando-a, aplicando uma força de tração, ou então eu posso deformá-la empurrando-a, aplicando uma componente da força de contato chamada normal. Puxei, tração. Empurrei, normal. Nos 2 casos, a mola fica ou maior ou menor do que o seu tamanho natural. Portanto, ela foi deformada. Vamos fazer então essa consideração. Imagine que nesta mola eu puxasse com uma força T, tração. E essa mola eu empurrasse com uma força N. Repara, pessoal, o ponto de aplicação da força é aqui. Mas para que esse segmento orientado não fique sobre a mola, eu coloquei ele dessa forma. Representação equivalente, ok, pessoal? Nenhum problema com isso. Convém que, para a gente discutir o que vem a seguir, a gente olhe separadamente agora para a parede, para a mola, tá certo? E para a mão, que eu não vou desenhar, mas que foi quem aplicou a força. A mesma coisa aqui, se você separa parede da mola, tá? E do corpo que interagiu com a mola empurrando, não vou desenhar esse corpo também, eu tenho essa situação. Muito bem, na situação de cima, eu puxei com a minha mão com uma força de tração, a mola reage e puxa a minha mão com uma força de mesma intensidade. A mola puxada puxa a parede e a parede puxada reage e puxa a mola. Outro par ação e reação, de mesma intensidade, essas 2 forças. Mas e aquela? Também tem a mesma intensidade que essa? Se a mola for ideal, se sua massa puder ser desconsiderada, sim. Então, em todas as molas ideais, nas 2 extremidades dessa mola, as forças terão a mesma intensidade. Isso vem justificado oportunamente, pessoal. Ok? Muito bem. Na situação da direita, eu, com a minha mão, empurrei esta mola, esta força chamada normal. Estou chamando a normal de força, sabendo que é uma componente da força de contato. Tudo bem, gente? E a mão que empurra também é empurrada. Esta força será transmitida para a parede, que reage empurrando a mola nesse sentido. Normal aqui, com a mesma intensidade que aqui. Mola ideal transmitindo força sem alterar a sua intensidade. Veja, seja puxando, seja comprimindo, a mola que foi submetida a uma força sofre uma deformação X. A experiência mostra que a força que deforma, T, e a deformação provocada são grandezas diretamente proporcionais, isso é experimental. Dobra a força, a deformação. X representando a deformação. Dobra, triplica T, triplica. Pessoal, resultado conhecido? Então, se são grandezas diretamente proporcionais, a razão entre ambas será uma constante, que nem peso e massa, e a gente representa essa constante com uma letra, não vamos usar o G, evidentemente, vamos usar o famoso K, que vai representar, daqui a pouco eu escrevo, a constante elástica da mola. Analogamente, uma força N provoca uma deformação X, o dobro de N, o dobro de X. O triplo,
o triplo, grandezas diretamente proporcionais, quando divididas, resultam numa constante. Vamos batizar essa constante com a letra K. Veja uma coisa, pessoal. Seja aqui, seja lá, a força de tração igual a K vezes X. Ali, a componente normal, a força normal, igual a K vezes X. E é usual que a gente chame qualquer força que, atuando em uma mola, provoque uma deformação elástica, de força elástica. Então, força elástica é uma forma genérica de chamar qualquer força que, agindo em uma mola ou aplicada por uma mola em outro corpo, provoque deformação nesta mola. Então, eu vou generalizar esses resultados dizendo o seguinte: força elástica, que pode ser uma tração quando a mola é puxada, ou uma normal quando ela é comprimida, sempre igual a K vezes X. Ok, pessoal? F elástico igual a K vezes X. Esse K a gente conhece como sendo a constante elástica da mola que está sendo estudada. E é uma forma, digamos, quantitativa de expressar o quanto uma mola é resistente, ou mais resistente, ou menos resistente. Tá? Medindo sua constante elástica, eu posso ter uma ideia quantitativa da resistência de uma mola à deformação. Vou falar um pouquinho mais. A constante elástica de uma mola, tá? Primeiro, para uma mesma mola, terá sempre o mesmo valor. Legal. Então, do que é que depende a constante elástica de uma mola? Primeiro, vai depender do material, depende do material com a qual essa mola é constituída. Se a mola é de plástico, se a mola é de ferro, se ela é de alumínio, ok? E depende de fatores geométricos. Como assim? Por exemplo, o arame com a qual a mola é feita pode ser mais fino, pode ser mais grosso, a espessura do arame. A própria mola tem um certo diâmetro, isso afeta a sua resistência. O comprimento da mola afeta a sua resistência. Se uma certa mola apresenta uma certa resistência e ela é cortada ao meio, ela fica mais resistente, 2 vezes mais resistente. E se eu cortá-la novamente ao meio, a resistência vai aumentando. Então depende do material e da geometria. Deixa eu colocar isso aqui assim, pessoal. Legal? Então, exemplo, só para a conversa ficar mais assim, concreta. Imagine que uma certa mola tem uma constante elástica K1 igual a 10. Eu vou colocar uma unidade de constante elástica, não a do sistema internacional a princípio, tá? Mas no sistema internacional, claro, força em Newton, deformação em metros. Legal? Eu vou medir a deformação em centímetros. Então isso quer dizer que para deformar esta mola de 1 centímetro, eu tenho que exercer sobre ela uma força de 10 newtons, claro. Eu posso também exemplificar com uma segunda mola de constante elástica 20 newtons por centímetro, ou seja, para deformar do mesmo centímetro, ela exige o dobro de força, portanto ela é mais resistente. Então a gente conclui que quanto maior a constante elástica de uma mola, mais dura, mais resistente a mola será. Cuidado com as comparações. Tá? Uma terceira mola de constante elástica 30 newtons por metro. Claro, não vamos dizer que essa é a mola mais dura, pois as unidades são diferentes. Então a gente vai ter que fazer uma uniformização. Dá uma olhada, 30 newtons, cada metro 100 centímetros. Então, na verdade, isso aqui resulta em 0,3 newtons por centímetro, que das 3 é a que apresenta a menor constante elástica. Então, esta é a mais molinha, essa é a mais resistente. Turma, veja, molas nas minhas mãos. Uma pouco resistente à deformação, de menor constante elástica. Uma mais resistente à deformação, uma de maior constante elástica. E para finalizar, moçada, veja, essa expressão, tá, é a forma analítica da lei de Hooke. Mas eu posso representá-la também de forma gráfica. Dá uma olhadinha, graficamente, como é que eu retrato, então, represento então a força elástica que age em uma mola em função da deformação que ela provoca. Bom, como toda relação direta entre duas grandezas, graficamente ela pode ser representada por uma linha reta inclinada a partir da origem. De boa isso, né, pessoal? Se eu tiver no mesmo sistema cartesiano duas linhas representando duas molas diferentes, por exemplo, a verde uma mola A, a laranja uma mola B, e perguntar, olha, qual dessas duas molas é mais resistente?
a deformação. Ou seja, qual delas apresenta maior constante elástica? Eu posso pensar rapidamente de duas maneiras. Primeira, suponha que eu aplicasse uma mesma força, de mesma intensidade, nas duas molas. Teria observado que a mola B teria sofrido uma deformação XB e com a mesma intensidade na mola A, uma deformação XA. Evidentemente, na figura você vê, XA maior que XB. Então, submetida à mesma força, a mola A deformou-se mais. Portanto, resiste menos à deformação. Portanto, a mola A é a menos resistente. Portanto, a mola A tem constante elástica menor do que a da mola B. Então, em figuras como essa, quanto mais inclinada a curva que representa o gráfico, mais resistente é a mola. Então, a resistência de uma mola à deformação aumenta com a inclinação. O que é bem natural, turma, se você considerar, por exemplo, que se eu chamar esse ângulo aqui, ó, de alfa, e veja esse triângulo retângulo, neste triângulo retângulo, este lado, este cateto, corresponde à intensidade da força. E este lado ao valor do x. Então, se você divide F por x, você dividiu o cateto oposto pelo adjacente. Portanto, calculou a tangente do ângulo alfa. Concorda? Mas esse resultado, você viu na lei de Hooke, corresponde exatamente à constante elástica. Então, a tangente da inclinação, numericamente, expressa a constante elástica da mola. Portanto, quanto maior a inclinação, maior a constante, está bem razoável. Tranquilo? Bem, gente, fechando então agora a nossa conversa nessa aula número 11, as questões 3 e 4, tá legal? Então a gente faz rapidinho, elas são também tranquilas, podem ser feitas sem grandes complicações. Vejamos. Primeira questão. Desculpa, lendo primeiro o texto comum as duas questões, né? Número 2, número 3 a 5. Duas molas ideais, A e B, têm uma extremidade fixa na parede e a outra livre. Forças de diferentes intensidades são aplicadas na extremidade livre desta mola. Para cada valor de força, elas apresentam diferentes deformações. A partir da intensidade das forças F aplicadas e das deformações X medidas, foi construído o seguinte gráfico que intencionalmente eu fiz parecido aqui no cantinho direito. 3. No esquema a seguir, assinale as forças aplicadas na mola A, indicando suas intensidades, no caso em que a da mola A ser esticada com uma deformação de 4 centímetros. Então, vamos lá, tentando aproveitar essa figura, observe, suponha que esta aqui seja a minha mola A, que foi presa a uma parede e submetida a uma força de tração e esticada. Ele quer que a gente faça uma figurinha separando parede de mola, repetindo o que foi feito agora há pouquinho, né? E no item, na questão número 3, assinale as forças aplicadas nessa mola, indicando suas intensidades, no caso da mola ser esticada com uma deformação X de 4 centímetros. Legal, então, repetindo, a força de tração que deforma a mola, tração T, é transmitida para a parede com a mesma intensidade que reage e puxa a extremidade da mola presa à parede. T. Mola ideal puxada dos dois lados, deforma-se. Deformação 4 centímetros, aí estão as forças. E ele pede que a gente também indique as intensidades destas forças. Como nos foi dado, pessoal, que a deformação da mola A é de 4 centímetros, vamos voltar um pouquinho a esse gráfico, olha, aproveitando que a figura está aqui na lousa ainda. A mola A é representada pela linha verde, legal, aqui na minha figura, certo? 4 centímetros, suponha que seja aqui, então x 4 centímetros. Para a mola A, submetida ou deformada de 4 centímetros, leia no eixo vertical a intensidade da força, 200 newtons. Então aqui a gente pode colocar que a deformação de 4 centímetros foi, nesse caso, obtida com uma força de tração, que também pode ser chamada de força elástica, de 200 newtons. Suave? Questão 4. Um arranjo experimental foi construído com a mola B,
Uma de suas extremidades foi presa a um corpo e a outra fixa na parede. O corpo se encontra apoiado sobre uma superfície plana, lisa e posto a oscilar. Deixa eu aproveitar então a figura, pelo menos parcialmente, para a gente poder então analisar o que vai ser pedido. Repara o desenho da questão número 4, parede e uma caixinha presa à parede. Essa é a questão número 4 e essa aqui foi a questão número 3. Só organizando direitinho aqui, gente. Muito bem, então o que eu quero fazer aqui? Esse corpo encontra-se preso à mola e é colocado a oscilar. No instante analisado, a mola se encontra comprimida. Mola comprimida significa mola menor comprimida do que o natural. Legal? Muito bem. E a caixinha está movimentando-se para a esquerda. A velocidade da caixinha, nesse momento em que a foto foi tirada, é para a esquerda. Assinale as forças aplicadas na mola e no corpo apenas na direção horizontal, indicando suas intensidades, direção e sentido. Então, dá uma olhadinha. Separo aqui a parede, desenho aqui, um pouco mais para cá, a mola e desenho aqui a caixa. A gente quer desenhar apenas na horizontal as forças solicitadas, certo, pessoal? Então, veja, se a caixa está movimentando-se para a esquerda e a mola está comprimida, então a caixinha está empurrando a mola para a esquerda e, como reação, sendo empurrada pela mola para a direita. Componente de força de contato que nasce da compressão, da tendência de penetração. Posso chamar essa força de normal aqui e normal aqui. A mola empurrada empurra a parede, que reage empurrando a mola com forças de mesma intensidade, e todas estas forças têm a mesma intensidade, pois a mola é ideal. Acho que está tranquilo, não é isso? O que mais que ele nos diz? Repetindo aqui o enunciado. O arranjo experimental foi construído, muito bem. No instante, a mola se encontra comprimida e o corpo está se movimentando para a esquerda. Assinale as forças e indique as suas intensidades. Bem, de quantos centímetros essa mola está deformada? Agora, pessoal, eu preciso utilizar uma escala. E veja que na figura a gente tem uma escala, uma regrinha, indicando que cada divisão nesta régua corresponde a 1 centímetro. Dá uma olhadinha, isso está na figura. Legal? E veja também a posição livre da extremidade da mola, que na minha escala, pessoal, corresponde a uma posição aqui na régua. Então a gente vê que com a mola livre, sem deformação, sua extremidade estaria aqui. Tá certo? E na figura, nota que a extremidade da mola está aqui. Então a mola ficou mais curta, 2 divisões, portanto x igual a 2 centímetros. Então eu vou colocar aqui x igual a 2 centímetros. E quando a mola B está deformada de 2 centímetros, vamos ao gráfico, dá uma olhadinha, onde é que está o gráfico? Mola B aqui, 2 centímetros vai ser por aqui. Vá à linha correspondente à mola B, que é a linha laranja, e veja aqui, pessoal, para 2 centímetros, a gente pode encontrar a deformação da mola aqui, ó. Tá certo? Aqui, na verdade, aqui. A gente tem a mesma deformação, a figura está bem deformada na escala. Tudo bem, então a gente pode concluir que a deformação de 2 centímetros foi provocada por uma força também de 200 newtons. Legal? Então as duas respostas foram apresentadas. As forças que agem na mola e as suas intensidades. Gente, e a última questão, tá certo? A última questão, a número 5, diz o seguinte. A partir do gráfico, são feitas as seguintes afirmações. Primeira, para a mesma intensidade de força aplicada nas molas, então aqui a gente fez essa análise no comecinho, né? A mola B apresenta maior deformação. Então, repetindo, uma mesma força nas duas molas provoca uma deformação maior na mola A e não na B. Portanto, a afirmação A, afirmação 1, desculpe, é uma afirmação errada. A afirmação 2. A constante elástica da mola B é maior do que a da mola A. Ok, veja que a reta correspondente à mola B é mais inclinada, e quanto maior a inclinação desta reta, mais resistente é a mola, maior a constante elástica da mola. Então, 2, correta. Afirmação 3. Caso as duas molas sejam utilizadas para construir
dinamômetros, que são medidores de forças, que serão utilizadas para medir a intensidade do peso aplicado em um dado corpo, suas medidas serão diferentes. Turma, se eu penduro um mesmo corpo em molas diferentes, a mola menos resistente deforma-se mais. Mas ela também tem uma constante elástica menor. Então o X aumenta, mas o K é menor do que o da mola mais resistente. Então, por pendurar nestas duas molas o mesmo corpo, se essas molas funcionarem como um dinamômetro, elas têm que marcar a mesma intensidade. Tá? A força indicada é a mesma, pois, apesar da mola menos resistente deformar-se mais, sua constante elástica também será maior. E o produto K vezes X, que resulta na força elástica, que numa situação de equilíbrio corresponde ao peso do objeto pendurado, terão intensidades iguais. Então, por exemplo, aqui, suponha que essa seja uma bolinha presa em uma mola numa situação de equilíbrio. Nessa bolinha, a ação gravitacional, peso, e a força elástica puxando, força elástica. No equilíbrio, a força elástica com a mesma intensidade do peso. Força elástica Kx igual a peso. Mola menos resistente, K menor, estica mais, X maior. Mola mais resistente, K maior, estica menos, X menor. E o produto Kx será igual nas duas molas, o peso é igual, a indicação é a mesma. Alternativa C ao item 3, eu posso considerar aqui, ele fala que serão diferentes, errado. Apenas a 2 é a correta, e com isso a alternativa B na questão número 5. Pessoal, espero que tenha ficado claro então tudo que foi discutido, e a gente se encontra, tá certo? Oportunamente. Um grande abraço.